Muito obrigado, desembargador Cláudio. Quero abraçar todos os colegas que compõem a mesa, saudar todo o auditório e fazer uma especial saudação ao nosso grande homenageado, merecidamente homenageado. Todas as homenagens que fizermos serão poucas, porque o ministro Luiz Fux é um homem de estatura superlativa, um homem público que, eu digo, é um verdadeiro estadista, um homem que trilhou todos os caminhos da magistratura, desde a primeira instância, chegando ao Supremo Tribunal Federal, algo que nos dias de hoje é raríssimo, mas o ministro Luiz Fux não reservou o seu talento e a sua inteligência apenas para os autos processuais. Ele é também um acadêmico absolutamente prolífico, é um homem que tem uma produção intelectual exuberante, ele sempre pensou nas tendências, e veja, professora Tereza Arruda Alvim, a senhora que foi a relatora geral do Código de Processo Civil, e esse é o tema que eu escolhi para fazer uma breve pontuação aqui nessa minha fala. A tutela da evidência, que hoje é algo super moderno, foi tema da tese de titularidade do ministro Luiz Fux lá nos idos de 95. Aliás, o número 5 persegue o ministro Luiz Fux. Né? Em 95, ele defende a sua tese sobre tutela de segurança, tutela de urgência, que ele delineia ali a tutela da evidência como uma forma de inverter o ônus processual e dar àquele que evidentemente tem razão a prerrogativa de deter o direito desde o início do processo, em vez de ficar no aguardo indefinido de fruir do bem da vida, que só seria feito com a sentença ou no trânsito em julgado. Mas ali o ministro Luiz Fux lança as bases do que viria 15 anos depois, vejam vocês, ou melhor, 15 não, 2000, 15 anos depois, nós colocaríamos no Código de Processo Civil, e aí essa é a história que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu vi o professor Paulo César Piero Carneiro lembrar de alguns bastidores da comissão de juristas, e eu tenho aqui, professor Paulo César, uma data muito marcante. 11 de fevereiro de 2010, nós tínhamos uma reunião programada, o nosso presidente, ministro Fux, tinha convocado a reunião da comissão de juristas, e na véspera ele telefonou para os membros e disse que não poderia comparecer, porque havia uma sessão urgente convocada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, porque seria apreciada a prisão de um governador de estado. E o ministro Luiz Fux não pôde ir para a reunião nesse dia 11 de fevereiro de 2010, portanto, 15 anos depois da que a sua tese de titularidade havia sido aprovada com todo louvor na Faculdade de Direito da UERJ. E naquele dia, como as discussões do anteprojeto já vinham num ritmo muito bom, a professora Tereza Arruda Alvim, que presidiu os trabalhos naquela data, propôs, e foi uma deliberação unânime, que nós introduzíssemos no anteprojeto do Código algo que, ao mesmo tempo, significaria um toque de modernidade, porque valorizaria o sistema de precedentes que nós ali já estávamos discutindo como materializar, né, e positivar no Código, mas, sobretudo, significaria também uma homenagem ao presidente da nossa comissão que estava ausente. Porque fazer homenagem de corpo presente, às vezes parece até bajulação, mas homenagear pelas costas algo que demonstra muita sinceridade.
E aí ali nós aprovamos a unanimidade a introdução da tutela da evidência no anteprojeto do código. E no dia seguinte o ministro Fux chegou e aí para ler ali o que já tinha sido aprovado e falou: ué, vocês colocaram no anteprojeto a tutela da evidência? Como é que foi isso? E aí nós, carinhosamente, dissemos a ele, assim, olha, Fux, ainda que você seja contra, a essa altura aqui vai ficar 11-1, porque dos os 11 membros da comissão que estavam presentes ontem, ainda que a matéria não estivesse preclusa, você ficaria vencido, porque nós decidimos dar esse toque de modernidade no código e, ao mesmo tempo, homenagear um dos maiores juristas, um dos maiores processualistas da história do Brasil. Então, ali, naquele momento, nós apresentamos a redação que é estritamente a que consta hoje no artigo 311 do Código de Processo Civil, e criamos não apenas um dispositivo sobre tutela da evidência, mas um verdadeiro sistema em que a tutela da evidência se conecta com o sistema de precedentes. Basta nós olharmos ali alguns dispositivos, como, por exemplo, a rejeição liminar da demanda e procedência liminar do pedido, em que, se houver um precedente qualificado, o juiz está autorizado a fazer a rejeição liminar da demanda. O que é isso, senão uma técnica de tutela de evidência? Não é? Também, quando se fala de levantamento de valores depositados sem caução, quando estiver pendente apenas um recurso que contraria uma tese fixada em precedente qualificado. Também aí nós estamos falando de uma tutela da evidência, nós estamos antecipando ao jurisdicionado algo que ele tem direito, ainda que não haja qualquer urgência, mas fundado num critério de evidência do direito. Eu eu sei que foi destinado aí 15 minutos para cada um dos oradores, mas eu quero aproveitar esses meus minutos finais para dizer a esse auditório que faz parte da vida do ministro Luiz Fux que nós temos hoje o privilégio de homenagear o maior expoente que essa escola, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, já teve. Nós estamos tendo a chance de homenagear também os professores da UERJ, que aqui estão, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que presidiu minha banca no concurso de professor Humberto Dalla, professora Tereza Arruda Alvim. Nós temos a chance de homenagear aquele que foi o grande responsável por nós termos conseguido aprovar o único código que foi aprovado em tempos democráticos no Brasil. Aprovar o Código de Defesa do Consumidor talvez tenha sido algo que fazendo uma proporção, signifique 10% do esforço que foi redigir um código em tempos democráticos, com audiências públicas, indo a todas as regiões do país, ouvindo críticas e fazendo cara de quem gostou, né? Às vezes a gente ouve uma crítica e tem que fingir que gostou. Muitas vezes você ouve críticas sem pé nem cabeça. Eu me recordo que lá pelas tantas, quando nós estávamos em vias de aprovar o Código de Processo Civil, um sujeito que eu já nem me lembro mais o nome, conseguiu um espaço e concedeu uma entrevista às páginas amarelas da Veja, mas assim, destruindo o código. Aí eu liguei para a professora Tereza, liguei para o professor Paulo César, liguei para o ministro Fux, falei assim, mas de que código esse sujeito está falando? Porque ele dizia que não, dá um poder absurdo para os juízes, isso vai estabelecer uma tirania do poder judiciário, isso vai aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que esse homem leu o código, o projeto? Porque ele deve estar falando de outra lei, não é possível. Porque como é que uma lei que diz que o juiz precisa fundamentar adequadamente cada decisão judicial e que não se entende como decisão fundamentada aquela que reproduz meramente dispositivos ou que apresenta
uma fundamentação que serviria para justificar qualquer outra decisão, ou que não enfrenta e não faz o cotejo adequado entre o dispositivo legal que está sendo invocado e a qualificação fática necessária. Como é que um código que impõe ao magistrado esse ônus argumentativo, como é que um código que cria um sistema de precedentes que prestigia o jurisdicionado, porque muitas vezes o juiz ele pode ter uma visão diferente da do tribunal, mas o código diz, você pode ter a opinião que você quiser. Se você não fizer o distinguishing, você precisa obedecer à decisão superior. Como é que esse código é um código tirânico, um código que oprime o jurisdicionado e empodera exageradamente o juiz? Na verdade, nós tivemos que tirar do caminho muitas cascas de banana e só fomos capazes de fazer isso porque tínhamos na nossa liderança um jurista que também mostrou uma enorme habilidade, uma enorme capacidade de argumentar, de avançar, às vezes de retroceder. E eu me recordo, ministro Fux, de uma conversa que nós tivemos, Vossa Excelência, que foi alçado do Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal durante a tramitação do Código de Processo Civil. Eu me recordo que eu lhe pedi uma visita de cortesia e fui ao seu gabinete e disse: Fux, eu sei que como juiz de carreira você conseguiu atingir o máximo que um magistrado poderia, mas o Brasil já teve dezenas de ministros do Supremo. A sua maior obra, maior até do que os precedentes que você vai relatar no Supremo Tribunal Federal, sua maior obra, aquela que vai durar um século, é o Código de Processo Civil. Então, vá buscar forças, vá buscar energia. Naquela época, o Código ainda estava em tramitação na Câmara dos Deputados, para que a Câmara aprove um texto. Qualquer texto, não importa, eu dizia para o Fux, porque no Senado a gente derruba todas as emendas e restabelece um texto que seja coerente com o que a comissão de juristas fez. E assim foi feito. Aprovaram-se alguns absurdos na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, aquele incidente de coletivização de ações que eu brinco carinhosamente dizendo que é a desapropriação da ação do direito subjetivo do sujeito de protocolar uma ação individual. O Estado vai lá e desapropria o direito dele, criando um incidente de coletivização. Mas o código que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ao chegar no Senado, foi designado como relator o então senador, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e nós conseguimos derrubar 90% dos absurdos. Alguns jabutis ficaram lá ainda, como disse o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, mas isso se deveu fundamentalmente a um alinhamento histórico de astros. Se o ministro Fux não fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, se o ministro Fux não fosse o presidente da Comissão de Juristas, certamente o Brasil não teria um novo Código de Processo Civil. Por isso que designar esse código de Código Fux é uma homenagem merecidíssima que nós podemos fazer. Ministro Fux, receba meus respeitos, meu abraço, minha homenagem. O Brasil deve muito a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.